Hoje, os líderes, na sua maioria, dizem: a empresa não manda embora. Nem vou falar, nem vou levar lá para o meu direto, porque eles não mandam embora mesmo. Claro que não. Os planos de ação vêm nas coxas, são feitos de qualquer jeito, só para inglês ver. Qual é a credibilidade que você vai ter? Qual é a confiança que o teu direto tem de colocar o dele na reta por você, sendo que você não estruturou um trabalho que realmente brilhe os olhos? Então, essa é a pegada. Esse é o ponto comum dos líderes que se destacam, que crescem na carreira. Eu, que graças a Deus consegui construir uma carreira muito consolidada, que tive 10 crescimentos profissionais, 10 promoções ao longo da minha jornada. Por quê? Porque eu trabalho de maneira séria. Eu não trabalho para brincar, eu trabalho de maneira muito séria, porque eu lidero gente, eu tenho vida sobre a minha responsabilidade. As pessoas que estão ali dependem de mim. Eu tenho uma responsabilidade social absurda na vida delas. Então eu não posso fazer de qualquer jeito, porque é essa referência que os teus liderados têm. Se você trabalha de qualquer jeito, que nem maluco, no piloto automático, os teus liderados estão te observando o tempo todo. E aí o que vai acontecer? São esse tipo de líder que você vai formar. É por isso que a gente tem as empresas sangrando e carentes absurdamente de lideranças que sejam realmente diferenciadas. A grande maioria tá ali simplesmente pra, pra quê? Porque, olha, me irrita profundamente pessoas que trabalham simplesmente pra cumprir a sua hora de trabalho, sabe? Cara, faz além. Seja o bobão daquele momento, porque lá na frente a gente vai ver quem é o bobão. E aí, tudo nice com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live dos líderes atípicos. Aqui na live dos líderes atípicos, assim como em todos os outros canais e linhas editoriais que eu faço, eu tenho sempre o objetivo de ensinar líderes a formar equipes de alta performance e subir de cargo. O tema da nossa live é plano de ação. E o líder de equipe quase não tem plano de ação, né? E aí, Ideia, bem-vinda, sua linda. Boa noite, Cariane, você está bem? Que bom que você está bem, Ideia. Fico feliz em saber, saudades da sua energia. Seu trabalho é lindo, parabéns, viu? Bom, então começando aqui, gente, olha só. Como desenvolver um plano de ação estruturado, seguindo um passo a passo, como qualquer outro método. Mas o meu método, que é o L+, é uma metodologia onde eu compilei 7 passos que ao longo da minha jornada de 15 anos como líder, eu fui observando e praticando aquilo que eram pontos comuns dos líderes que mais se destacavam na carreira. Um dos passos que era um ponto comum, eu vim observando como é que eles implementavam um plano de ação que dava muito certo. E aí, desde que eu era supervisora, eu comecei a colocar tudo isso em prática. E aí, claro, como todo método, existe o processo de melhoria contínua. À medida que, como líder de equipe, eu fui observando a necessidade de melhorar, de criar um novo campo, de não utilizar mais um determinado campo, enfim, eu fui fazendo todo o processo de melhoria até chegar no modelo que eu vou, em detalhes, mostrar aqui para vocês como preencher um plano de ação matador, de responsa mesmo, e que você vai poder usar para você fazer apresentações de resultados. Então, se você estruturar no formato que eu vou te direcionar, você não vai precisar ter retrabalhos. Você vai, numa apresentação, seja para sua equipe, seja para o teu direto, usar esse material, porque ele ficou incrível, limpo, objetivo, e aí aos pouquinhos eu vou comentando sobre ele aqui para vocês. Boa noite, Rick, você está bem? Espero que esteja. Karina, muito bom ter você aqui, se dando essa oportunidade de conhecer um formato de gestão diferente para aprimorar aí no seu dia a dia. Muito legal, galera, ter vocês aqui, super engajados. São 9 horas da noite, né? Nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas estamos aqui, firmes e fortes, comprometidos, abrindo mão de um tempo para nos autodesenvolver, porque esse processo é fundamental para quem, de fato, quer formar equipes de alta performance, ter um plano de carreira, né, crescer de cargo e realmente ganhar, conquistar posições e visibilidade aí nesse mundo corporativo. Então, parabéns para vocês e gratidão por estarem aqui.
Antes da gente começar, é importante eu frisar, até para quem ainda não ouviu, mesmo porque depois que eu faço a live ao vivo, no dia seguinte eu subo a nossa live em todas as redes. É importante as pessoas que vão assistir essa live gravada, no caso depois, saber que esta é uma live de aquecimento. Aquecimento para quê, Nice? Para o meu lançamento, o lançamento do meu curso online, acompanhado de algumas mentorias, que eu vou dar todos os detalhes na Jornada do Líder de Alta Performance. A Jornada do Líder de Alta Performance é um evento 100% online. A inscrição e as aulas que eu conduzo durante a jornada, elas são totalmente gratuitas. E no último dia da jornada, eu dou todos os detalhes, como você pode, qual é a trilha que você pode seguir para você galgar patamares muito maiores de maneira muito consolidada na sua carreira. Então, se você quiser fazer a sua inscrição, ela é totalmente gratuita, que tem um foco muito voltado aos líderes comprometidos, líderes atípicos. Não quero líderes que se conformam de estar na média, mas líderes assim como vocês, que buscam melhorar como profissional, que querem de fato aprimorar o formato de gestão que vocês têm no dia a dia. Então, para esses líderes, eu e a minha irmã estamos aqui, batalhando para formar uma estrutura incrível e deixar vocês cada vez mais atualizados de tudo que está relacionado a esse mundo de liderança, que apesar de ser um mundo simples, ele não é nada fácil, né? Ele exige muito dedicação, muito comprometimento, inovação, qualificações. Então é muito importante que vocês estejam inteirados. E como líder de equipe, vocês estão engolidos pelas equipes, pelas empresas, e vocês não têm tempo de ficar muitas vezes fazendo esse mapeamento. E eu agora, dedicada a este projeto maravilhoso, eu quero poder ajudar, ser de fato uma facilitadora. Algo que a gente ouve tanto falar dentro das empresas e raramente a gente vê de fato alguém que vai lá e facilita o nosso dia a dia. Então, eu quero poder ser essa mentora online aí que vai ajudar vocês em todos os passos que vocês precisam para formar equipes de alta performance e crescer cada vez mais na carreira de vocês. Então, se você não se inscreveu ainda, acesse o link na bio aqui do Instagram ou na descrição, nos comentários de todos os vídeos que eu estou postando nas redes até o dia da Jornada do Líder de Alta Performance, que vai acontecer na primeira semana de agosto. E vai ser um prazer muito grande tê-los também participando. Só clicar no link, você vai ser direcionado automaticamente, se inscreve, e aí você vai cadastrar um e-mail, e é muito importante que você acompanhe este e-mail, porque é por lá que eu vou te dar todos os passos até o dia da jornada para você chegar lá super inteirado, tá? O Rick coloca ali no chat: parabéns atrasado, que Deus abençoe. Amém, Rick, que abençoe a todos nós. Obrigada, Karina, pelos parabéns também. Bom, antes da gente começar hoje com o tema da nossa live, eu vou falar de plano de ação. Então eu vou detalhar aqui todas as etapas que as empresas gostam de ver. Talvez você saiba, talvez não, eu iniciei a minha jornada como líder, como supervisora, e alcancei o patamar gerencial. Então eu consigo dizer para você o que os diretores gostam de ver, o que um RH gosta de ver, o que uma área de qualidade precisa ver e enxergar no seu plano de ação, o que o gerente normalmente gosta de ver, o que brilha os olhos, né, do teu chefe. Então, eu quero dar toda a letra aqui para você chegar realmente preparado e surpreender no teu campo de batalha. Eu quero fazer um reforço muito importante. Eu descobri ao longo dessa minha jornada 3 habilidades que eu explorei em detalhes na primeira live que eu fiz daqui na segunda-feira. A primeira live dessa live dos líderes atípicos. Então, lá eu falei para vocês de 3 pilares que são 3 habilidades fundamentais para o líder se desenvolver e conseguir desenvolver a gestão de equipe de uma maneira muito mais leve. Tranquila nunca vai ser, né? Porque essa é a realidade do líder de equipe e a gente tem que amar isso, porque afinal de contas é uma missão. Liderar é uma missão, então não é para qualquer pessoa. Mas se você tem essas 3 habilidades muito bem desenvolvidas, que é o controle emocional, a análise crítica e a liderança transformacional, você consegue tocar o teu dia numa pegada muito mais leve. Eu recomendo, inclusive, que vocês assistam as lives anteriores, porque eu tô fazendo uma sequência, né? Então, uma é a continuação da outra. Na primeira live eu falei bastante dos pilares, eu fiz uma reflexão
por que você faz o que você faz e falei dessas 3 habilidades. E aí nas lives anteriores eu dei detalhes sobre isso, assiste que você vai entender. Quando eu entrei para falar efetivamente dos passos da minha metodologia de gestão, eu falei do primeiro passo, que é o histórico de dados, o levantamento de dados históricos, porque sem você ter os dados históricos, você não vai entender a história de cada colaborador que você lidera. No terceiro dia da live, eu falei sobre a análise desses dados, porque os dados pelos dados também não quer dizer nada. Você precisa saber como fazer a leitura desses dados, como analisar de maneira crítica, e por isso a habilidade de análise crítica ela é tão importante para o seu desenvolvimento. E aí, ontem eu falei do terceiro passo, que foi o agrupamento. Talvez alguns de vocês aqui tenham participado. E no agrupamento, eu mostrei como é que você pode fazer a divisão da sua equipe por quartil. Como é que você vai analisar cada quadrante, como você agrupa as pessoas da sua equipe de acordo com as necessidades que elas têm. E se você tiver a oportunidade, eu vou subir essa live do agrupamento. Gente, eu fiz umas montagens mostrando para vocês o exemplo das tabelas que eu utilizei, porque eu estou fazendo a leitura do meu e-book que tem o compilado desses 7 passos, e no vídeo gravado eu fiz um detalhamento incrível para facilitar o entendimento de vocês. Então, mesmo quem assistiu a live, eu recomendo fortemente que assim que eu subir esse vídeo, a live do terceiro passo, que é o agrupamento, assiste num momento melhor para você ter bastante atenção, e você vai ver os exemplos que eu utilizei com as tabelas para facilitar bem o seu entendimento. Ficou show de bola esse vídeo que eu editei hoje, inclusive. E aí, hoje, nós vamos falar então do quarto passo do método, que tem um total de 7 passos. Mas eu estou indo passo a passo para você ter o claro entendimento de como é que você vai cumprir toda essa jornada, né, dos passos. Dito tudo isso, vamos então entrar agora no passo 4, que é o plano de ação. Então, como eu disse nas lives anteriores, eu estou fazendo a leitura integral do meu e-book, que tem todos os detalhamentos. Então a live aqui é como se fosse um resumo, onde eu fiz um filtro do suprassumo do que eu tenho no e-book para trazer para vocês os pontos principais. Vocês me ouvem bem, gente? Escreve no chat sim ou não, se vocês estão com algum problema, apesar que eu acho que se tivesse algum problema, vocês já teriam me sinalizado aí. Então, bora lá. Uma vez concluído o passo 3, que é o agrupamento da sua equipe, utilizando como base os levantamentos históricos realizados no passo 1 e as análises desses passos no passo 2, partiremos agora para a construção do plano de ação usando as informações que você estruturou até essa etapa. O modelo que vamos utilizar para o plano de ação, que você não vai conseguir enxergar, evidentemente, aqui na live, porém, amanhã, quando eu fizer a edição desta live, eu vou subir esse modelo que eu vou utilizar aqui na leitura com vocês. Então, presta atenção no vídeo que eu vou subir amanhã, porque daí vocês vão ver qual é esse modelo que você vai poder utilizar aí no seu campo de batalha, já que é um Excel, onde eu fiz lá todas as colunas que você precisa para ter o plano de ação enxuto, lindo e que vai realmente despertar a atenção das pessoas que você apresentar. Foi um modelo que eu adaptei para facilitar ainda mais o seu preenchimento, otimizando principalmente o seu tempo, né? Porque tempo do líder vale ouro. Você só vai incluir no plano de ação os integrantes da sua equipe que estiverem abaixo dos objetivos. Então, na live de ontem, eu detalhei o agrupamento. Dentro de cada grupo, você vai ter as pessoas que entregam a média do grupo e você vai ter aquelas pessoas que estão abaixo da média de cada quadrante. São essas pessoas que performam abaixo da média do grupo que você vai trazer para o plano de ação, tá? Não traz todas as pessoas da sua equipe e não cometa o erro que a grande maioria dos líderes comete. Foi demandado um plano de ação, ele sai aplicando o plano de ação para a equipe inteira. Isso não funciona. Você vai enviesar o teu resultado, porque você vai ter pessoas que não precisariam entrar no plano de ação, porque já tocam a vida deles muito bem, obrigada, e que você vai trazer essas pessoas para o plano de ação. Não vai dar clareza, elas não vão ter entendimento do porquê que eu estou sendo inserido ou sendo cobrado por um plano de ação se eu estou entregando o resultado. Então, gente, toma cuidado com isso. Uma vez que você fez o agrupamento, você já entendeu na live de ontem, se não entendeu, assiste o vídeo gravado, como você deve fazer esse agrupamento. E quais são os pontos que vão direcionar você de quais operadores ou analistas, enfim, depende aí do seu modelo
modelo de negócio, você deve inserir nesse plano de ação, tá? Então preste muita atenção nisso. Se você tem 30 pessoas na sua equipe, por exemplo, e você dividiu em 4 partes iguais, e quando você olhou a média de cada grupo, você observou que você tem uma determinada quantidade de pessoas em cada grupo, os 30 passam a ser 10 pessoas, talvez, que são pessoas que requerem, que exigem de você um ponto de atenção maior. São essas pessoas que a gente vai inserir no plano de ação. Então, esse é o primeiro ponto muito importante para você ter um plano de ação que vai trazer o resultado, tá? Além de inserir no plano de ação integrantes com baixa produtividade, é importante considerar questões comportamentais recorrentes. Por que esse ponto aqui é um ponto de atenção importante? Porque você pode ter dentro de um primeiro, de um segundo quartil, que normalmente são pessoas de boa produtividade, que entregam ótima produtividade quando vem trabalhar, por exemplo. A pessoa se acha no direito de fazer o que ela quer. Estoura pausa, muitas vezes não tem um compromisso de seguir uma escala de trabalho, porque ela tem boa produtividade, então ela acha que ela pode fazer e acontecer. E normalmente, a maioria dos líderes tem receio de tomar uma ação mais firme com essas pessoas, por medo de perder a performance, por medo dessas pessoas vazarem. E uma crença limitante que os líderes têm, a grande parte deles, é achar que ele precisa ser um líder gostado. Você não está ali à frente de uma equipe para ser gostado por ninguém. Isso vai ser uma consequência de um trabalho construído, de uma proximidade que você vai gerar aos poucos. Um pilar de confiança vai acontecer naturalmente, conquistado entre você e a tua equipe. Agora, você não está ali para que eles gostem de você. Você está ali para fazer o que eles precisam. Se eles vão gostar ou não, aí talvez pode ser a forma como você está conduzindo, é entender o que está gerando desconforto e tratar de uma forma pontual. Mas não tenha essa preocupação com você, de achar que se você não for um líder gostado pela sua equipe, ser admirado é uma coisa. Mas você ser gostado, cara, você não tem que ter essa preocupação. Então, você vai atuar dentro daquilo que é correto, aquilo que é justo para você, para a tua equipe e para a empresa. Você é o pilar de sustentação da empresa, você representa aquela empresa. E muitas vezes, dependendo da empresa, se for uma empresa prestadora de serviços, você representa uma marca. Então, a maneira, a conduta, a forma como este teu liderado vai se posicionar ali, é um ponto de atenção extremo que você precisa ter, né? Então, você tem que considerar questões comportamentais, não importa o quadrante que este teu liderado esteja inserido, tá? Então, uma coisa é, agrupei, peguei as pessoas que têm baixa performance e vou inserir no plano de ação. E aí eu volto para ter esse outro ponto de atenção, das pessoas que ficaram fora do plano de ação. Tem alguém que tem questões comportamentais, apesar de uma boa produtividade? Se sim, você vai criar um plano de ação específico para tratar a questão comportamental dessas pessoas, beleza? Então não esqueçam disso. A partir de um plano de ação estruturado, você aprenderá no passo 5, que aí a gente vai falar amanhã, ou melhor, na segunda, tá? Final de semana eu não vou fazer as lives, porque eu preciso realmente de um descanso pra minha voz, inclusive. Gente, eu tô gravando vídeo, fazendo as lives, então final de semana eu vou dar uma paradinha. Mas segunda eu retomo, e aí a gente entra no passo 5, que daí eu vou ensinar como estabelecer compromissos. Uma vez que você trouxe essas pessoas para um plano de ação, como é que eu vou estabelecer compromissos e engajar essas pessoas de uma forma muito assertiva. Então não perde segunda, que vai valer super a pena. Você vai deixar evidente o que precisa ser feito, mas não querem fazer, facilitando os próximos passos da ação com essas pessoas. É importante reforçar que o seu papel como líder de equipe é desenvolver ações e direcionar as pessoas de tal forma que conduzirá a sua equipe a chegar aos percentuais de proporções recomendadas, como eu detalhei na live do agrupamento, na live de ontem. Então, teu primeiro quadrante precisa ser responsável minimamente por 40% do seu resultado total, o segundo quadrante por 30%, o terceiro quadrante por 20% e o teu quarto quadrante por 10%. Por que essa proporção é importante?
Caso você tenha processos seletivos e você tenha operadores ou colaboradores da sua equipe participando e essas pessoas tenham ótima produtividade, quando elas saírem, você não vai ter o seu resultado comprometido. Porque o que acontece na maioria das vezes? O líder de equipe esfola aquele pequeno grupo de pessoas que tem uma ótima produtividade. E aí, se uma dessas pessoas tem uma dor de barriga, pronto, compromete totalmente a produtividade da tua equipe e, consequentemente, a tua, né? Porque o teu resultado como líder vem por tabela. Então, esse equilíbrio de 40, 30, 20, 10 é muito relevante. Quando você fizer o corte do quartil da sua equipe e ver que tem uma disparidade desse equilíbrio, tome as ações necessárias para que você chegue o mais próximo possível dessa distribuição, tá? Isso fará você trabalhar com margem de segurança, sem sobrecarregar as pessoas da sua equipe que ainda não conseguem entregar excelentes resultados, até que você capacite e desenvolva os demais, né? O fato é o seguinte, independentemente do agrupamento, esse passo tem como principais objetivos cobrar de cada um conforme o potencial que eles têm, possibilitando que você tome ações assertivas e conforme as necessidades de cada integrante. Desafiar a todos, não importando o grupo que eles estejam. E o mais importante, acompanhar as evoluções de maneira rápida, possibilitando a correção de rota entre uma semana e outra para os casos que não estiverem aderentes ao plano. Então aqui, quando eu falo, né, que você vai respeitar o potencial de cada um, é que se você tem lá, vou voltar para o meu exemplo de qualidade, uma meta de 85%, e você tem o teu grupo 1 entregando 90%, o compromisso que você vai firmar com eles não é mais a meta de 85%, porque afinal de contas você é um líder de alta performance. Então, o que você vai cobrar deles é um compromisso, você não vai mais falar de meta com essa galera, você vai falar de compromisso, valorizando o fato dele já superar a meta, e você vai dizer que o compromisso dele é entregar no mínimo o resultado que ele está entregando, então ele vai se comparar com ele próprio, quebrar o recorde dele próprio, ou quem estiver abaixo da média do grupo dele, você vai firmar o compromisso dele entregar no mínimo o resultado da média do grupo e não mais a meta. Então sempre olhe a meta comparada à média do grupo. Se estiverem acima, esquece a meta. Você vai firmar compromissos com base no potencial deles. Aí a gente tem o extremo, que é o quarto quadrante. Lá no quarto quadrante, para uma meta de 85, vamos supor que a média desse grupo esteja em 70. Se você pede 85, é como se você estivesse pedindo para ele sair do térreo para o quinto andar. Esse cara não vai conseguir. E aí o que tende a acontecer? Ele vai entregar o mês. Ele vai falar, é mais um mês que eu já não vou conseguir, já era. E aí você vai ter um esforço muito maior para entregar o resultado e que na maioria das vezes não consegue entregar. Ou quando entrega, oscila demais de um mês para o outro, de uma semana para o outro. Então, qual é a maneira mais assertiva de você falar com esse grupo? Da mesma forma que você fez lá com o primeiro, você vai firmar compromissos. Então, esquece a meta aqui também. Você vai focar evolução desse quadrante. Então, você vai olhar qual é a média deste grupo. Se a média é 70 e você tem integrantes que entregam 71, 72, foca o quadrante acima. Então, qual é a média do quadrante 3? Pede para ele buscar, porque você quer que ele suba de patamar. Você vai dando esse ritmo na tua equipe. Se o cara de quadrante 4, ele está abaixo da média do grupo dele, você vai pilhar e vai direcionar e tomar todas as ações para que ele chegue pelo menos na média do grupo que ele está e nunca fique abaixo. Então é assim que gradativamente você vai trabalhando a evolução proporcional ao potencial de cada integrante da sua equipe. Você não superdimensiona a meta para nenhum deles e nem subdimensiona para nenhum deles. Você vai pedir de acordo com o potencial. Vão colocando aí para mim se tá ficando claro. Se vocês tiverem dúvidas ao longo da minha apresentação, por favor, coloquem os questionamentos aí. Vira e mexe, eu tô olhando aqui o comentário de vocês e aí eu paro e dou uma esclarecida, beleza? Não fiquem com dúvidas, e se eu estiver falando algo que para vocês também não tá fazendo sentido, gente, critiquem, coloquem aí, porque esse feedback de vocês é super importante para mim.
Na prática, o plano de ação exige uma implementação muito simples, sendo necessário apenas a elaboração de uma tabela para discutir as principais questões que você já levantou nos passos 1, 2 e 3 do método, que estamos repassando juntos. Vamos seguir a nossa linha de raciocínio e converter a teoria em prática sem necessariamente utilizar os termos técnicos que normalmente um plano de ação tem. É chato. Quando a gente fala que tem que montar um plano de ação, normalmente os líderes se arrepiam, porque é chato. Só que a forma como eu vou explicar aqui para vocês, vocês vão perceber como vai ficar leve, tá? Sendo assim, como ficaria o nosso modelo de plano de ação dentro da necessidade de um líder de equipe que não tem muito tempo e que busca pela excelência? Então, bora lá. Esse plano de ação, ele é dividido em 8 colunas. Quando eu subir esse vídeo nas redes, eu vou colocar este modelinho no vídeo para vocês conseguirem enxergar, tá? O que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas só para dar um gosto, esse daqui é o modelo, tá? Então é esse modelo que eu vou subir para vocês na rede. Então a gente tem aqui o tema, a gente tem o ponto de controle, qual é o impacto, qual será a ação, quem estará inserido neste plano, qual é o prazo, o status. E aqui você tem o resultado antes da ação, semana após semana do mês vigente que você vai implementar a ação e o mês pós-ação, porque você vai precisar comparar o antes e o depois. Para você não ter sustos, é por isso que é importante aqui no meio você ter o acompanhamento das semanas, tá bom? Então, em resumo, é simples assim. Você não precisa ficar fazendo várias colunas, criando um monte de linhas, porque plano de ação é menos é mais. Menos é mais. Você tem que ir no foco do que de fato interessa. Na parte onde vocês vão enxergar tema, ali você vai colocar qual é o tema do seu plano de ação. Então vamos supor que você queira fazer uma campanha de incentivo. Você vai colocar na parte tema, campanha de incentivo. Vamos supor que seja provimento de posições, provimento de PA. Você vai escrever ali no tema provimento de PA. Então o tema nada mais é do que como se fosse mesmo um título, tá? Que você está dando ali para o seu plano de ação. Na coluna ponto de controle, eu vou pegar os mesmos exemplos. Então, se eu estou usando o tema provimento de PAs, no ponto de controle eu vou colocar o que está impactando neste provimento. Por exemplo, absenteísmo. Então eu não estou batendo o meu provimento. Por quê? Porque eu tenho pessoas que faltam. Então, o teu ponto de controle vai ser absenteísmo. Eu tenho um ponto de controle ali, vamos colocar eficiência. Eficiência operacional. E aí, você vai no ponto de controle, o que está impactando na tua eficiência operacional? Tema, eficiência operacional, ponto de controle, pausas. Por exemplo, tá? Então, eu tô dando aqui alguns exemplos para vocês entenderem o que você insere em cada coluna. Sem ficar digitando textos. Em qual coluna você vai colocar um pouquinho mais amplo? Porque pensa que você está elaborando um plano de ação que pode ser que amanhã ou depois você saia de férias, você tenha um imprevisto e não venha trabalhar, você tenha que apresentar para o teu direto. Ele não tem os detalhes. Então você precisa colocar de uma maneira um pouco mais detalhada na coluna qual impacto você vai acompanhar neste plano de ação. Nessa coluna é importante que você detalhe um pouco mais para dar clareza. Então todas as vezes que vocês estiverem preenchendo um plano de ação, a dica que eu dou e que sempre funcionou para mim é: se qualquer pessoa que não está inserido no meu contexto pegar esse plano de ação e ler, ela vai entender? Se a resposta for sim, segue a vida. Se você lê pensando na pessoa que está recebendo esse plano de ação e a tua resposta for não, para você é muito óbvio tudo que você vai colocar ali, porque você está no dia a dia. Mas sempre preencha um plano de ação pensando em alguém que não tem o menor vínculo com o teu negócio, porque isso vai facilitar. Se essa pessoa que não está no seu dia a dia entender, imagine quando você apresentar o plano para quem está inserido no seu dia a dia, tá bom? Então essa é uma dica de ouro que eu sempre dei para as minhas equipes, e os líderes que seguiram isso, dificilmente eu fiz alguma correção de rota no plano de ação que me foi apresentado, tá? Então lá na parte de qual é o impacto,
eu vou dar um exemplo aqui da descrição, absenteísmo. Então, qual é o impacto? Eu coloquei ali, ó, porque eu já levantei o histórico, os dados, eu já analisei, já agrupei. Então, quando eu já tenho todos esses 3 passos anteriores lindos e maravilhosos, aí eu venho para o 4º passo dizendo o seguinte, porque eu já tenho as informações. 22 liderados com entregas recorrentes de atestados médicos, com CIDs diversos, e se você tem uma concentração do CID desses atestados, coloque no plano de ação, porque daí você vai mostrar o quanto profundamente você fez essa análise, inviabilizando possíveis afastamentos. Porque se ele está entregando CIDs diversos, CIDs variados nesses atestados, você não consegue fazer a somatória de dias pelo mesmo CID para afastar essa pessoa. Então, você vai descrever esse impacto aqui. Vou ler novamente. 22 liderados com entregas recorrentes de atestados médicos com CIDs diversos, inviabilizando possíveis afastamentos. Só que esses carinhas aqui estão impactando lá para o meu indicador, por exemplo, de absenteísmo, né? Então é importante você você dar essa clareza aqui. Lembra que o plano não é para você. Você está montando um plano para quem não conhece a tua realidade, mas na real é claro que é para alguém que conhece, né? Essa é só uma dica para você fazer com o máximo de clareza, tá? A Cariane coloca ali, ótimas dicas, que bom que vocês estão curtindo. A Karina coloca excelente, faz total sentido, muito bom. E aí, ainda dentro da coluninha de qual é o impacto, eu coloquei 3 fatores. Esse grupo de liderados representam mais de 95% do nosso impacto no indicador de absenteísmo. Olha isso, gente. Então, quando você coloca isso, a pessoa que está lendo esse plano de ação, você acha que ela vai ter dúvidas do quanto você estudou a tua equipe? Nunca na vida. Eu estou colocando dados e fatos. E como você já fez o passo 1, o passo 2 e o passo 3, você tem isso arquivado. Se alguém falar assim, me mostra quais são essas pessoas, quais são esses liderados que você está inserindo, você vai abrir ali lindamente, vai ganhar um puta de um ponto. Opa, desculpa aí a palavra, mas vamos embora. E aí, um segundo ponto aqui. Custo por parte da empresa sem possibilidade de ação da nossa parte. Então você está dizendo aqui que você está olhando o lado da empresa também. Olha a visibilidade profissional que você ganha. E um terceiro ponto que eu coloco ainda dentro da coluna de qual impacto? Impacto nos indicadores principais do negócio, como absenteísmo e aderência. Gente, vamos lá. Quando você escreve usando essas palavras no nível atípico e não na média, fazendo aquele plano de açãozinho só para inglês ver, para dizer que você fez um plano de ação. Gente, vamos lá, tá bem estruturado, lindo, 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 e com certeza vai brilhar os olhos de quem vai ler isso daqui. Aí eu passo para a próxima coluna. A próxima coluna é: qual será a ação? Eu dividi a minha ação em 2 frentes. O exemplo que eu trouxe aqui no e-book e que eu vou subir para vocês no vídeo. Levantar liderados atestadistas crônicos com histórico recorrente de entrega de atestados com CIDs diferentes nos últimos 3 meses, além da produtividade nas principais métricas da operação. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu estou olhando o histórico, eu não estou tomando uma ação simplesmente pelo que está acontecendo no mês vigente, porque nós lideramos gente. As pessoas podem ter imprevistos, ainda mais em épocas de pandemia, onde tudo pode acontecer. Então, você está dizendo que você não está tomando uma ação com base no que está acontecendo agora no mês. Você olhou o histórico, porque você respeita a história das pessoas. Poxa, se é uma pessoa que, cara, tá com uma situação pontual no mês, pra que ela vai ser inserida no plano de ação? Não faz sentido. Você vai chamar essa pessoa pontualmente, você vai mostrar o histórico dela e vai dizer, nice, eu vejo aqui que historicamente você não tem problemas de falta, mas eu estou observando que neste mês você tem uma recorrência. O que está acontecendo? É algo que eu posso te ajudar? Você está precisando de algum apoio do lado da empresa? Eu fiquei bem preocupado, porque o teu histórico é lindo. Então, poxa, eu quero entender. Até porque se eu for questionada, eu preciso saber o que está acontecendo. E aí, ouve o que essa pessoa vai te falar. Às vezes ela vai te falar algo que, putz, você vai encontrar uma forma até de ajudá-la, de apoiá-la a atravessar uma fase, né? E todos nós sabemos que fases, sejam elas boas ou ruins, elas passam. E a gente só precisa realmente
das fases boas, tirar o máximo de proveito e das fases ruins, tirar aprendizados, nos fortalecer para que a gente entre numa próxima fase com muito mais aprendizados, né? E aí, voltando, eu tenho uma outra frente. Abrir, e aí eu não sei qual é o termo técnico que você tem aí na sua empresa, mas aqui, nesse exemplo que eu trouxe, é abrir como se fosse uma documentação, um formulário, para que este grupo de liderados, com o objetivo de intensificar ainda mais o acompanhamento e continuar conscientizando a importância que cada um tem para compor o todo. No caso desta empresa em específico que eu trouxe como exemplo, eles têm lá um formato de trabalho que quando você está pensando, cogitando em mandar um determinado funcionário embora, você insere este formulário, você insere esse funcionário nesse formulário por um determinado período que você estabelece no momento que você está inserindo ele lá, e quando você chama esse funcionário para um feedback, ele está ciente de que ele está sendo avaliado, inclusive pelo RH da empresa. Mas nem todas as empresas dispõem dessa ferramenta. Então, você pode usar, se você chegar num comum acordo com o teu direto, do aviso prévio, por exemplo. Então, olha, antes de mandar essa pessoa embora, porque o aviso prévio você pode quebrar o aviso, se essa pessoa ressurgir das cinzas, né? E ela quiser ser ajudada, porque você não ajuda quem não quer ser ajudado. Então você pode, a partir das evidências que você levantou dessa pessoa, do plano que você estabeleceu, apresentar isso para o teu direto, sugerindo inserir essas pessoas num aviso prévio. E que, dependendo do grau de evolução, você quebra o aviso delas e ela segue a vida, ou serão pessoas que realmente seguirão num plano de desligamento. Mas o que é importante é que você firme esse compromisso, além de um simples plano de ação, com essas pessoas que você já cogita a possibilidade de desligamento. Ah, Nai, se não consigo, a minha empresa não dispõe, não autoriza o aviso prévio, beleza, então no feedback você vai deixar claro no registro, seja ele escrito, seja ele em sistema, o que pode acontecer se ele não evoluir dentro dos patamares que vocês dois vão estabelecer juntos, um compromisso, que daí eu detalho no passo 5, que é o compromisso, tá? Mas o fato é o seguinte, nos feedbacks que você vai fazer recorrentes, semanais, você precisa registrar num tom que ele vai ler, claro que ele não vai sentir que é uma ameaça, mas que ele vai perceber que a água gelada bateu. E que se ele não evoluir, aí a coisa pode feder realmente. Então, é importante que você dê um tom diferente. As pessoas precisam entender que plano de ação não é algo que foi tão banalizado da forma como é na maioria das empresas. O próprio líder banalizou o plano de ação. Hoje fala-se de plano de ação como se fosse uma coisa de, sei lá, vamos tomar um café, sabe? Porque virou tão corriqueiro, mas isso por quê? Porque tipicamente, a grande maioria dos líderes coloca planos de ação só para dizer que tem plano de ação rodando. Agora, quando você faz um plano de ação atípico, totalmente fundamentado na linha do que eu estou mostrando para vocês aqui ao longo dessa semana, duvido que você não vai ter a credibilidade que você precisa para tomar uma ação mais séria. Sabe por quê? Porque o teu direto, e agora eu tô falando como gerente que sou, é muito difícil um supervisor, um coordenador, trazer um plano de ação estruturado, que o gerente não bata o olho e fala assim, cara, ele realmente levou um tempo ali para analisar, ele estudou a equipe, aqui tem fundamento, e se esse gerente, como eu já fiz várias vezes, não tem alçada para desligar ou para dar uma canetada, ele vai falar assim, não, beleza, eu vou levar isso aqui para a diretoria e eu volto e a gente volta a gente conclui como que vai ficar aqui os próximos passos. Então, você vai ganhar crédito. Hoje, os líderes, na sua maioria, dizem, a empresa não manda embora. Nem vou falar, nem vou levar lá pro meu direto, porque eles não mandam embora mesmo. Claro que não. Os planos de ação vêm nas coxas, são feitos de qualquer jeito, só para inglês ver. Qual é a credibilidade que você vai ter? Qual é a confiança que o teu direto tem de colocar o dele na reta por você, sendo que você não estruturou um trabalho que realmente brilhe os olhos. Então, essa é a pegada. Esse é o ponto comum dos líderes que se destacam, que crescem na carreira. Eu, que graças a Deus consegui construir uma carreira muito consolidada, que tive 10 crescimentos profissionais, 10 promoções ao longo da minha jornada. Por quê? Porque eu trabalho de maneira séria. Eu não trabalho para brincar, eu trabalho de maneira muito séria, porque eu lidero gente, eu tenho vida sobre a minha responsabilidade. As pessoas que estão ali dependem de mim.
Eu tenho uma responsabilidade social absurda na vida delas. Então eu não posso fazer de qualquer jeito, porque é essa referência que os teus liderados têm. Se você trabalha de qualquer jeito, que nem maluco, no piloto automático, os teus liderados estão te observando o tempo todo. E aí o que vai acontecer? São esse tipo de líder que você vai formar. É por isso que a gente tem as empresas sangrando e carentes absurdamente de lideranças que sejam realmente diferenciadas. A grande maioria tá ali simplesmente pra, sei lá, eu pra quê? Porque, olha, me irrita profundamente pessoas que trabalham simplesmente pra cumprir a sua hora de trabalho, sabe? Cara, faz além. Seja o bobão daquele momento, porque lá na frente a gente vai ver quem é o bobão. Quantas vezes eu não fui reconhecida, sabe, em feedbacks, recebi feedbacks dizendo, Nice, você é diferente, mas não é porque você faz isso pra puxar saco, porque você quer passar por cima das pessoas, não, você faz isso porque, cara, tem que estar no teu DNA como líder, você precisa ter excelência, acordar todos os dias e falar, graças a Deus, eu tenho mais um dia como oportunidade para fazer a diferença na vida das pessoas que cruzarem o meu caminho e especialmente na minha vida. Então quem já trabalhou comigo sabe, e se alguém aqui trabalhou, e eu sei que tem pessoas que trabalharam, pode colocar aí no chat se eu tô falando alguma besteira aqui, sabe, que eu não sou comprometida, que realmente eu não me envolvo 200% em tudo aquilo que eu faço. Nem sempre eu acerto, porque afinal de contas eu sou ser humano, mas em 80% das vezes, né, quando a gente fala 80-20, com certeza eu me dei muito bem. E muito bem sem precisar puxar saco de ninguém, sem precisar ficar chamando o meu líder imediato de oi, chefe, já está finalizada a demanda, tá bom? Não precisa disso, sabe? Seja profissional, faça o seu trabalho com excelência e com certeza os olhos vão se voltar para você sem você precisar querer chamar a atenção. Isso vai ser natural, né? Vai ser um processo natural. A Karina colocou aqui, registramos todos os feedbacks do colaborador, no momento do desligamento, ele saber por que ele está sendo demitido. Perfeito! E no momento do feedback, é importante você frisar, né? Porque quando você fizer o desligamento, realmente não pode ser surpresa. Desligamento nenhum pode ser surpresa. E nos feedbacks, o teu liderado já precisa saber que ele está indo numa linha que pode colocar em risco o emprego dele, sim senhor. E um papo muito reto, de maneira transparente. É falar, olha, somos funcionários, a única diferença que você tem pra mim é que eu sou tua líder imediata, eu tenho uma posição a mais do que a sua, mas somos funcionários. Se nós não entregarmos aquilo que fomos contratados para fazer, em algum momento nós podemos ser desligados. O seu ponto de atenção é esse, corrija essa rota, você tá errando nisso e etc. Chega na próxima semana, se o cara for reincidente, reforça. Lembra do feedback da semana passada? Enfim, ele não pode ser surpreendido num desligamento. E ele só vai ser surpreendido e você só vai gerar desconfortos no processo de desligamento se você não vem fazendo esse alinhamento, uma comunicação clara e assertiva. Então fica como feedback aí pra vocês, tá? Isso é bem importante mesmo. Muito bem observado, Kari. Obrigada pela contribuição. O Rick coloca ali, é importante a ciência do colaborador para essa tomada de decisão. Desligamento nunca pode ser surpresa. Olha aí, ó. O Rick sabe bem disso, trabalhamos diretamente. Muito, muito importante mesmo isso, Rick. Que bom que você já tem isso aí no seu DNA. Envolvimento 100%. É isso aí. Aí, beleza. Preenchemos então aqui a coluna tema, ponto de controle, qual o impacto, qual será a ação, e agora vem a coluna quem. Quem são as pessoas que estarão inseridas nesse plano de ação? É muito importante que você coloque o nome das pessoas, ou o código, enfim, como que fala? O registro, algum número ou um nome, um e-mail que identifique, um codinome talvez, que identifique quem são as pessoas que você vai inserir neste plano. Lembra que você está fazendo plano não para você. Se surgir um imprevisto, se você tiver uma semana de banco de horas, se você tirar férias, qualquer outro líder que chegar para dar a continuidade a esse plano de ação, ele não vai ter dúvidas de quem são as pessoas inseridas. Então, descreva na parte quem, quais são as pessoas que estarão envolvidos diretamente nesse plano, tá? Na parte do prazo, o próprio nome já diz, você vai estabelecer qual é a data
que vai finalizar esse plano de ação. Então, se você estiver fazendo o plano de ação para uma semana, para 15 dias, para um mês, para 2 meses, enfim, aí você vai estabelecer e combinar o jogo com o teu direto e você vai colocar o prazo desse plano de ação ali. O status, se está em andamento, se já está concluído. Então, você vai colocar um status que norteie como é que está o andamento, né, desse plano de ação. E aí você coloca antes da ação o mês anterior fechado. Então, vamos supor que nós estamos iniciando aqui um mês de julho. Eu vou colocar o resultado fechado do mês passado. E aí, eu vou inserir coluninhas semana por semana. Você vai pegar a média realizada de cada semana e vai inserir aqui os dados no seu plano de ação. Porque daí, no feedback, a cada semana, você vai falar, Nice, olha só, no mês de junho, você fechou com uma média de qualidade de 83. Na primeira semana de julho, você está com 87. Sensacional! Você já mostra uma evolução em relação ao teu mês inteiro passado. Não deixa cair. Qual é o seu compromisso para a próxima semana? Bora quebrar o recorde da primeira semana? E aí você vai estimulando nos feedbacks. E assim sucessivamente até o fechamento de cada semana do mês. Fechou o mês, você vai colocar o resultado acumulado do teu mês no final da tua planilha do plano de ação, porque daí você vai ter vários comparativos. Como foi o seu fechamento de julho comparado ao período antes da tua ação, e você vai ter o teu fechamento de julho olhando a linha do tempo de cada semana dentro do mês de julho. Gente, vamos lá, vamos combinar? Quando você mostra um plano de ação desse para o teu direto, para a tua equipe, para o teu filho, irmão de 8 anos de idade, que não conhece e não tem a noção do que é um plano de ação, hora que olha isso daqui, não tem como não ter um claro entendimento. O plano de ação não tem segredo. O que você precisa é ter muita clareza, você ser muito específico e colocar dados. O plano de ação não pode ser descritivo, não é uma redação. Você precisa ser específico. Qual é o indicador? Qual é o impacto que você está tendo, quanto você está, quanto você quer buscar. Então, são dados, fatos e especificidade. É basicamente isso que você precisa ter num plano de ação. Para criar esse modelo, eu usei um Excel simples. E aí, a partir desse Excel, eu fui colocando cores, né? Eu fui fazendo aqui no modelo bonito, que quando eu transportar isso para um PowerPoint, para uma apresentação de resultados, eu não preciso fazer mais nada. Ele já tá bonito ali, super apresentável. Concluída mais essa etapa, aí a gente vai partir para o passo 5, que eu vou explorar na live de segunda-feira, que daí nós vamos falar do compromisso. Beleza, eu já tenho as pessoas inseridas no meu plano, eu já tenho o plano mapeado. Como é que eu conduzo o feedback agora para o cara se sentir extremamente comprometido comigo para reverter esse cenário e eu focar cada vez mais a alta performance com a minha equipe, para isso me dar uma visibilidade e eu conseguir crescer aí de cargo na minha carreira. O que eu tenho aqui no e-book? Já falei tudo isso, beleza. Gente, finalizamos aqui cada uma das colunas do plano de ação. O que vocês acharam? A explicação ficou clara, gente? Me deem aí esse feedback, comentem aí que eu adoro ler os comentários de vocês. Então, a Karina colocou papo direto e sem ameaças, é isso, né? Assim, quando a gente coloca, o fato da gente ter uma posição de liderança não significa que a gente tem que esfregar crachá na cara dos nossos colaboradores. A gente não precisa disso. Você pode ser um líder inspirador, e quanto mais confiança o teu liderado tem em você, mais papo reto você vai poder ter, sem mimimi, sem melindre, sabe? Sempre respeitando o limite de cada um, tendo muita observância na sua comunicação, para que você não tenha nenhuma invertida, né? E aquilo que você está falando, na melhor das intenções, possa voltar de uma maneira muito negativa para você. A Cariane coloca ali, sim, ficou clara a comunicação. Muito bom, fico bem feliz por isso. E lembro a vocês que na primeira semana de agosto eu vou fazer a jornada do líder de alta performance. Se inscrevam para vocês terem o máximo de detalhe. Na primeira aula da jornada do líder de alta performance, eu vou falar sobre oportunidades que o mercado tem, só que faltam líderes qualificados. No segundo dia da jornada, eu vou dizer o que você precisa fazer para se qualificar para essas oportunidades, seja dentro da sua empresa ou fora dela.
E no terceiro dia da jornada eu vou te falar qual é a trilha que você deve seguir para subir de nível cada vez mais alto na sua carreira. Em menos tempo, com toda a certeza do que eu levei. Porque no meu caso foi tentativa e erro. Eu fui fazendo o processo de melhoria contínua. Eu saí de supervisora a gerente, errando e acertando muitas vezes. Mas agora eu encontrei o caminho, e é esse caminho que eu quero passar para vocês, para que cada vez mais eu consiga formar líderes qualificados e muito preparados nesse movimento maravilhoso, para que a gente forme equipes cada vez mais preparadas, com sucessores muito melhores do que nós fomos como líderes, para que eles venham realmente sofrendo cada vez menos. Então imagina daqui a, 10 anos, se a gente trabalhar com esse movimento, nesse formato, imagina o que a gente vai causar nesse nosso país. Parece uma utopia, né? Mas é um sonho que eu tenho, e eu tenho certeza que ele é plenamente possível de ser realizado. E são líderes comprometidos como vocês, que estão aqui há quase 1 hora comigo, abrindo mão de qualquer outro compromisso que vocês poderiam ter, e nada de errado com quem foi para os seus compromissos, mas são líderes assim que eu quero comigo, que tenham a mesma vibe que eu tenho, sabe? Porque aí vai fazer muito sentido para mim e para vocês. Então, gratidão por estarem aqui comigo, isso me incentiva muito a continuar. E a Karina coloca ali, está bem clara, um plano de ação bem estruturado como esse não gera questionamentos, sem dúvida alguma. E eu falo com muita propriedade, porque é o que eu utilizei, é o que eu utilizo até hoje, para qualquer tipo de apresentação que eu tenho que fazer. E é 0 questionamentos mesmo, Karina. E se tem questionamentos, vocês têm os passos anteriores, que vocês vão fazendo por etapas, colocando ali no arquivinho de vocês. Gerou questionamentos? Abre, mostra, porque não é um plano inventado, vamos colocar assim, né? Isso nem poderia acontecer, mas a gente sabe que às vezes o líder tá lá, nossa, eu tenho que entregar um plano de ação, gente, deixa eu ver o que eu coloco aqui. A gente sabe que isso acontece, e não são poucas vezes não. Agora, quando você se prepara, é como se você estivesse afiando o seu machado, e aí no momento que você for pro campo de batalha e tiver que apresentar isso, você vai fazer muito lindo, né? Então, é isso, meus amores. Gratidão por hoje, mais uma vez. Eu espero que tenha ajudado vocês a trazer alguns insights de como estruturar um plano de ação bem fundamentado. E na segunda-feira a gente faz a continuação, onde nós vamos para o 5º passo e eu vou detalhar como firmar compromissos de respeito com os operadores da equipe de vocês. Não importa se é 1º, 2º, 3º, 4º quartil, se é um cara que não está compromissado com a entrega da tua equipe, não importa. Qual é a comunicação assertiva para cada um deles? É isso que eu quero dar a letra para vocês na segunda-feira, tá bom? A Cariane colocou gratidão a minha por estarem aqui comigo. Então, eu desejo a vocês um final de semana maravilhoso. Curtam o final de semana de vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigada, gente, mais uma vez. Tchau, tchau. Uma ótima noite a todos vocês. Bom final de semana. São 3 pilares que sustentam todo Liderando Mais: controle emocional, análise crítica, liderança transformacional. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas o seu crescimento na carreira como líder, formando equipes de alta performance, fica.